estelar. Você está olhando para os pilares da criação. Os pilares da criação são um berçário estelar. Novas estrelas estão em processo de nascimento nas áreas centrais. Localizados a 7.000 anos-luz da Terra, os pilares são parte da nebulosa Eagle, apenas uma de bilhões de regiões formadoras de estrelas no universo. Os pilares são grandes nuvens de poeira e gás hidrogênio. Na tabela periódica na aula de química, elementos mais leves ficam no alto, como hélio e hidrogênio, e os mais pesados embaixo. O hidrogênio é o elemento mais leve, simples e abundante do universo, e é o principal componente das estrelas. Dentro de uma nebulosa, concentrações de gás e poeira formam pequenas nuvens no decorrer de milhões de anos, unidas por uma força muito familiar. É a força que nos conecta à Terra e nos mantém nela. É a mesma força que une coisas e nos dá planetas, estrelas e as galáxias do universo. A gravidade é a força mais importante da astronomia. Quando a gravidade atua no universo, o que ela produz de mais básico são estrelas. Elas são a unidade básica gerada quando a gravidade une massas. Cada nuvem que se contrai produz de dezenas a milhares de estrelas. Para formar uma estrela como o Sol, de 1,5 milhão de quilômetros de diâmetro, é preciso uma concentração de gás e poeira 100 vezes maior do que o nosso sistema solar. Quando se formam, essas nuvens são extremamente frias, centenas de graus abaixo de zero. Mas à medida que a gravidade as fragmenta e comprime, o calor começa a aumentar. Em centenas de milhares de anos, a nuvem adquire a forma de um disco. A gravidade atua no centro do disco e o transforma em uma esfera, onde o calor chega a temperaturas de 2 milhões de graus. Esse sistema resplandecente agora é chamado de protoestrela. 10 milhões de anos mais tarde, o centro de hidrogênio da estrela incipiente ferve a uma temperatura de 18 milhões de graus. Então, acontece algo inacreditável. O centro torna-se tão quente que consegue suportar a fusão termonuclear. Thermonuclear fusion. Fusão termonuclear. Quer dizer, é muito quente e átomos pequenos viram grandes. Átomos de hidrogênio movem-se tão rápido que se fundem e formam um átomo de hélio. Essa reação nuclear fornece energia para manter a estrela viva e se transforma em fonte constante de luz e calor. Ela tem brilho próprio e produz o próprio calor. Isso, em essência, é o que define uma estrela. Se há fusão, você tem uma estrela. Depois de nascer, a vida de uma estrela será uma batalha contínua, uma luta ferrenha contra a força da gravidade. Para as estrelas, a fusão nuclear é a corda na forma de pressão. O calor faz com que partículas da estrela se movam e colidam. Isso produz pressão que sustenta a estrela contra a gravidade. Quando essa pressão para fora iguala-se à da gravidade, ela pode queimar tranquilamente até que haja alguma mudança. Uma estrela passa a maior parte da vida nesse estado de equilíbrio. É a fase que os cientistas chamam de sequência principal. O Sol está na sequência principal, isso é bom, ele emite uma quantidade constante de energia. Isso torna a vida possível. Os cientistas preveem que daqui a 5 bilhões de anos, nosso Sol estará nessa encruzilhada crítica. Seu estoque de hidrogênio terá se esgotado, a fusão nuclear cessará e a gravidade começará a destruir a estrela. Nesse momento, a situação é desesperadora.
Para sobreviver, uma estrela como o Sol precisa encontrar nova fonte de combustível. Ela tem o hélio disponível, mas para começar a queimar hélio, seu centro tem de estar 10 vezes mais quente do que quando queimava hidrogênio. Ela só conseguirá fundir hélio em elementos mais pesados, como carbono e oxigênio, se seu centro estiver aquecido. Porque é mais difícil os núcleos do hélio se aproximarem a ponto de fazer a força nuclear vencer, unindo-os e fazendo a fusão. Enquanto a estrela se contrai, a natureza lhe oferece uma chance. Seu centro se superaquece por ação da mesma pressão gravitacional que tenta esmagá-lo. Quando atinge 180 milhões de graus, ele começa a transformar hélio em carbono, em uma aposta desesperada para sobreviver. Assim, o jogador desesperado pode hipotecar sua casa para obter mais dinheiro. Mas ao conseguir mais dinheiro, ele estará apenas retardando o inevitável, a falência. E para uma estrela, o inevitável é a morte. A estrela, que levou 10 bilhões de anos para queimar seu hidrogênio, utiliza agora todo o seu estoque de hélio em apenas 100 milhões de anos. E então a ação começa. Esgota o hidrogênio, começa a fundir hélio. Esgota o hélio, tenta a fusão de carbono e fracassa. Toda essa ação, tudo o que está acontecendo agora, acontece nos últimos 10% da vida da estrela. O calor excruciante da queima do hélio faz expandir as camadas externas da estrela. Nesse momento, a atmosfera externa da estrela está presa pela gravidade de forma tão fraca que começa a evaporar. Através de arrotos cósmicos, ejeta a camada externa de gases presa por um fio pela gravidade. Isso libera estruturas de gás iluminadas pelo calor do centro da estrela, causando o fenômeno da nebulosa planetária. Belas camadas de gás brilhante envolvendo um centro que morre. Se o centro é incapaz de realizar a fusão nuclear, conseguirá ela sobreviver à destruidora força da gravidade? Diferentemente de seus primos menores, quando estrelas imensas esgotam seu estoque de hidrogênio, conseguem fundir outros elementos. As cinzas de cada uma das reações nucleares se tornam combustível para a seguinte, até que perto do fim da vida, uma estrela maciça tem a aparência de uma cebola, com uma camada externa do combustível original, o hidrogênio, envolvendo camada após camada de elementos cada vez mais pesados. Durante sua vida normal, ela funde hidrogênio em hélio, depois hélio em carbono e oxigênio, oxigênio em neônio e magnésio, e depois sílica e enxofre. E depois o ferro. As estrelas maciças constroem um núcleo de ferro, mas a fusão do ferro em elementos pesados não beneficia a estrela, pois não mantém seu interior aquecido. A fusão do ferro requer energia, ela absorve energia, ela não libera energia. O núcleo de ferro é formado sem se fundir e com o tempo torna-se instável. Quando atinge 1,5 vezes a massa do Sol, ele implode. O colapso é violento. Em menos de meio segundo, um centro do tamanho da Terra é esmagado e se transforma em um objeto de 17 quilômetros de diâmetro. Por um instante, o centro ricocheteia, colide com as camadas externas da estrela e dá início a uma das maiores explosões do nosso universo desde o Big Bang. O colapso do centro de ferro expele o resto da estrela em uma explosão colossal. É um evento inacreditável. Os cientistas sabem que as supernovas representam mais para o universo do que magníficos espetáculos visuais. Elas são, na verdade, a fonte dos elementos pesados que compõem tudo ao nosso redor.
Todo o ferro nessa fundição veio da explosão de estrelas, de explosões gigantescas. Todo o ferro que você vê veio de explosões de estrelas. Na verdade, todos os elementos mais pesados que o ferro derivam direta ou indiretamente de explosões de estrelas. Esses elementos foram expelidos no cosmos por essas explosões gigantescas. À medida que o material dessas explosões se espalhou pelo universo, tornou-se a substância dos planetas, luas, novas estrelas e coisas ainda mais extraordinárias. Se pudéssemos traçar nossa origem até o mais remoto início, descobriríamos a explosão de uma estrela em nossa árvore genealógica. Nossa essência contém matéria estelar ou poeira estelar, como dizia Carl Sagan. Os elementos do seu corpo, não só genérica, mas especificamente, os elementos no seu corpo mais pesados que hélio e hidrogênio vêm de estrelas mortas há muito tempo. O cálcio em seus ossos, o oxigênio que respira, o ferro nas hemácias, o carbono na maioria de suas células, tudo isso foi criado nas estrelas por reações nucleares e então lançadas por supernovas. E os elementos mais pesados do ferro para cima foram gerados pelas explosões em si pelas supernovas.